Vamos ao primeiro episódio de referências que eu trago aqui para vocês, que é o Laban, o arquiteto da dança. Por que o arquiteto? Porque Laban dizia que a dança é arquitetura viva. Então, cada movimento que nós fazemos, cada deslocamento que nós fizemos, se aquilo gerasse uma linha e a gente pudesse ver todos os sentidos e níveis e direções que o nosso movimento vai, a gente conseguiria ver que ia se formar uma arquitetura, uma estrutura, tá? Vocês já viram? Vou denunciar da época da qual sou. Gente, vocês assistiram o Star Wars? Quando tinha o Luke Skywalker e o Darth Vader lutando com as espadas lá, aquela espada de luz. Então, aquela espada ia, mas a luz, você viu o trajeto da luz rapidamente? Se a gente pudesse fazer esse mesmo trajeto com o movimento que a gente está fazendo, numa sequência pequena, coreográfica, nós íamos e pudéssemos falar stop, deixar aquela linha lá, deixar todas aquelas linhas e juntar aquilo num sólido, de um elemento geométrico, a gente ia ver como aquilo forma uma estrutura arquitetônica. Então, o Laban conseguiu ter essa visão, ele conseguiu materializar, isso é materializar um movimento subjetivo. Você está vendo o movimento, de repente ele parou e percebeu, nossa, quantas estruturas sairiam desse movimento aqui? Então, a partir daí, ele conseguiu visualizar e nomear diferentes possibilidades de criação de movimento, tá? Então, eu não sei se alguns de vocês também conhecem aqui a Pina Bausch, o pessoal do contemporâneo com certeza conhece Pina Bausch, pessoal da dança teatro, muitas, é que aqui não sei se temos alguém aqui de teatro, pessoal do teatro também provavelmente conhece Pina. O Laban, todo mundo diz que a Pina, né, a Pina trouxe a dança teatro bem evidente para o mundo, tá? Mas quem foi o pai da dança teatro foi Rudolf Laban. Com essa observação e com o fato dele nomear os sentidos, os níveis, as dinâmicas, os ritmos do movimento que criam esse objeto arquitetônico quando em movimento. É claro, como é que chegamos em Pina aí? O Laban, vou dar um parênteses aqui, trazer um pouquinho de história, aqui não é bem o intuito, mas só para contextualizar, ele nasceu na Bratislava, eu acho, gente, que deve ser ali a região da Hungria, e ele foi para a Alemanha, foi lá que ele basicamente começou a coreografar fortemente. Ele, inclusive, ele tinha um pai militar e ele coreografava também, olha só, para paradas militares. Observem agora, eu toda vez que vejo por exemplo, isso a gente consegue ver muito na televisão quando passa essas coroações, né? Quando teve a coroação do Charles agora e outros reis, observem a coreografia desses eventos, das paradas militares. O negócio é milimétrico, isso é coreografia, né? Então, o Laban fazia isso. Até que ele foi convidado pelo Hitler para coreografar a abertura dos Jogos de Berlim, se eu não me engano. Ai, meu Deus, me deu um branquinho aqui agora, mas acho que foi isso. E porque ele já estava fazendo nome, ele já tinha uma experiência nisso. Se eu não me engano, também ele estava coreografando para teatro. E ele aceitou, mas não deu muito certo, porque ele também não compactuava com o ideal, a ideologia nazista, né? Então foi uma coisa meio complicada, porque os caras eram totalmente fechados, né? Enfim. E aí só sei que ele decidiu mesmo
sabendo que estava correndo um grande risco, fazer uma coreografia que não tinha a ver com os ideais nazistas. Fazer uma coreografia livre, a coreografia dele, com a quê? A assinatura dele, relacionada às crenças dele, aquilo que ele observava, aquilo que ele achava que era o correto. E, enfim, quando estavam ensaiando lá, prestes a inaugurar lá, o dia da abertura das Olimpíadas lá, Hitler, eu não sei se foi Hitler, mas um general lá, o segundo lá no escalão, começou a ver que, opa, isso aqui não tem a ver com a gente. E aí botaram ele para correr, né? Assim, na verdade, ele meio que botaram ele para correr e ele correu rapidinho, pulou para a Inglaterra, porque ele viu que ele poderia ser preso. E foi lá na Inglaterra que ele começou a desenvolver uma nova visão, uma outra visão da dança, a partir da observação dos operários nas fábricas. E foi na Inglaterra que ele desenvolveu essa importante visão da dança para a educação. E eu morei na Inglaterra porque fui, né, estudei lá, fui aluna do Centro Lab em Londres. E eu também dei aula em escolas lá. E as escolas têm até hoje. Ai, desculpa, a gente deu uma coceirinha aqui. Pode ser que eu espirre. Laban, até hoje as crianças têm aula de dança no currículo escolar lá na Inglaterra, graças a Laban. Sabiam disso? Então, assim, eu não só ouvi falar disso, como eu vi, né? Eu presenciei, eu dei aula de artes lá em Londres para as escolas, nas escolas, né? Além de aula de dança, de contemporâneo e de clássico, eu dei aula em escola também. Então, eu vi isso. E então, o que acontece? Como ele tinha uma companhia de dança profissional na Alemanha, olha só como o trem aí é eclético. E aí, quando ele foi para a Inglaterra, por questões várias que eu não sei dizer exatamente para vocês, ele não podia montar uma companhia. Só Deus sabe por quê. Mas, enfim, o fato é esse. E aí ele chegou lá com uma mão na frente e outra atrás e falou assim, o que eu vou fazer? Gente, observem isso, ouçam isso não só observando como uma história dele, mas olhe como o tempo passa, o cara é bom, é referência e ele também teve dificuldade. Entendam isso, é isso que eu quero que vocês percebam. Não é só uma historinha, tá? Vejam como nomes grandes, pessoas grandes que estão o nome deles está lá carimbado na história da dança até o fim dos tempos, tiveram essas dificuldades. De repente, chega uma hora que tem que mudar. Ele coreografava parada militar, ele tinha grupo de dança que fizeram trabalhos super expressivos, lidavam muito com essa questão política. E o cara se vê na impossibilidade de poder fazer um grupo de dança. Ele fala, bom, mas eu vou continuar dançando. Ele falou, não, agora então eu vou mudar de vida, vou trabalhar em outro lugar. Eu vou, sei lá, vou trabalhar na padaria, eu vou para o banco, eu vou vender charuto. Não, ele continuou na dança, ele criou um outro ambiente. Qual foi esse ambiente? Observando operários nas fábricas, que foi uma época bem forte disso na Europa. E ele começou a perceber isso como dança, como movimento, começou a reparar nos movimentos que eram repetitivos, e isso também não é só uma observação, movimento repetitivo dá problema nos operários. Não, de que forma isso transforma, essa repetição transforma um movimento, uma sequência num negócio interessante, tá? E aí ele começou a criar coreografias a partir da observação do movimento desses operários, e também, em paralelo, começou criar alternativas para esses operários diminuírem as lesões provenientes do trabalho. E aí que eu entro e digo que ele tem a ver com a área da saúde também, certo? Tem profissionais da saúde que pesquisam sobre os trabalhos de Laban. Então, você veja o desdobramento aí. E aí, em seguida, ele vai para o trabalho nas escolas, com a ideia de que a dança, o movimento é democrático. Primeiro, aquilo que eu falei, só não se mexe quem morreu.
Não é isso? A pessoa morre, passa poucos minutos ou horas depois, a pessoa fica dura, né? O corpo, o cadáver fica duro. Não mexe de jeito nenhum. Enquanto a gente está vivo, a gente se move. Enquanto a gente se move, a gente tem um corpo dançante. A gente tem um corpo que pode expressar a ideia de outras pessoas, dos coreógrafos. A gente, como coreógrafo, dança por meio dos corpos de outras pessoas, tá? Então, daí, o que Laban, percebendo isso, tendo isso dentro dele, começou a trabalhar também com a possibilidade de movimento como educação, né? Nesse sentido de que pessoas mais móveis, não sei se seria bem esse o termo a dizer, mas aquilo que eu falei, pessoas que se movimentam, que movimentam o corpo, elas são mais flexíveis, elas ficam mais saudáveis, elas ficam mais aptas para estar em sociedade, para conviver com o outro. Isso independente de serem meninos ou meninas, tá? E é isso, se criou toda uma prática. Então, ele também foi para a área da educação. Na área da educação, a contribuição dele ele criou 16 estratégias de ensino do movimento. Então, ele separou essas 16 estratégias por faixas etárias. Claro, uma criança de, sei lá, 3 a 5 anos é diferente de uma criança de 10 ou 11 anos, que tem um nível cognitivo já maior, já tem mais consciência corporal, né? Então, e essas 16 estratégias de ensino de movimento para crianças está no ensino da dança e educação moderna, até hoje, que é o que eles usam lá, e que eu acredito que tem outros lugares que utilizam isso no Brasil, quem trabalha com dança e educação, enfim, né? Então, ele tinha esse pensamento educativo muito forte. Então, à medida que a criança se desenvolve, vai aumentando os desafios ali de exercícios de movimento, de relações consigo mesmo e com outros, dentro de um determinado espaço, tá? Então, essa foi a contribuição muito forte dele para a questão da dança e educação. Estou só dando uma pincelada aqui, o objetivo não é falar especificamente por isso, tá? E que mais? Então, ele entrou nessa questão da educação, ele entrou na questão da saúde e ele também provou ser um coreógrafo para companhias profissionais. Então, olha que genial isso. Você pode abarcar todas essas frentes como coreógrafo na dança, certo? Isso te abre um mundo de oportunidades. Mas você sempre tem que se estudar. Estudar, se especializar, buscar. E aí, eu só vou dar uma pincelada geral. E ali, em termos de dança e educação, ele criou esses 16 temas de movimento, é isso, 16 temas de movimento, e relacionado à dança de modo geral, e que também pode, de forma geral, que eu quero dizer eclética, você pode trabalhar com pessoas com limitações, como bem disse aqui a colega aqui, limitações visuais, limitações, até cadeirantes, gente, né? Pessoas que não podem se locomover de uma forma 100%, mas se movimentam, tem os braços, tem o tronco, tem a cabeça, se expressam, né? Pessoas que não são bailarinos ou dançarinos profissionais, pessoas que dançam eventualmente, todo mundo pode, né? Ele via que todo mundo pode fazer dança, e isso é genial para os coreógrafos, porque é a oportunidade que não acaba nunca. Você tem só toda a raça humana que está viva para criar o seu trabalho, para pensar numa possibilidade de trabalho, tá? E aí, dentro dessa questão da dança, o Laban desenvolveu, eu gosto de separar
em duas ramificações. Uma delas, que eu não vou entrar aqui em detalhes at all, porque, enfim, precisaria de algumas aulas e não é esse o intuito, que é a Laban Notation, tá? E o outro é o, digamos assim, é o modelo estrutural dele para nomear o movimento e as formas expressivas dele. O que é, então, voltando ali, o que é a Laban Notation? Laban Notation, gente, trocando em miúdos, é a partitura da dança. Então, assim como a gente tem a partitura para os músicos, então você compõe a música, faz a partitura, entrega para os músicos, o músico vai lá e executa aquela música a partir da partitura. O Laban Notation é a partitura da dança, criada por Laban. Então tem uma série de signos ali, de símbolos, que expressam o movimento a ser feito, tanto o tipo da ação, se vai ser um salto, se vai ser um deslocamento, se vai ser você ficar parado, e o tempo que isso acontece. Tá? Então é possível, existem coreologistas, que são pessoas especializadas nessa Laban Notation, que fazem a partitura da dança. Só que, assim, atualmente até ela nem é extensivamente utilizada, porque para dança nós contamos com um recurso que até facilita e acaba sendo mais democrático, que é o vídeo, né? Então você faz um trabalho coreográfico, você filma ele, da próxima vez, se você quiser passar para alguém ensaiar, ou se quiser lembrar, você vê lá o vídeo. Isso é fato, né? Seria o mesmo que dizer que o músico ouve uma sinfonia e vai lá e reproduz de ouvido. É possível, claro que é possível. Né? Mas para dança é mais comum, para música é mais comum você usar a partitura do que para dança você usar o Laban Notation. Mas saibam que isso existe, que existe um profissional chamado coreologista que ele anota, ele deixa lá registrado, inclusive existem algumas coreografias de Laban que Laban criou, que foram salvas graças a essas notações, porque lá na época dele era muito, muito escasso, não era como hoje em dia, todo mundo tem um celular na mão e filma, né? Tinha uma ou outra filmagem, olhe lá, era um acontecimento. Então, algumas coreografias dele puderam ser salvas graças à Laban Notation. Inclusive, essa minha professora lá no Centro Laban em Londres resgatou algumas delas, a gente pôde ver alguns trabalhos dele mesmo, graças a essa partitura da dança, essa Laban Notation, tá? Então, claro, você tem que fazer um curso, tem que ter algumas horas para ver que tipo de ação cada símbolo quer dizer, que ritmo, que dinâmica, para você tem que ter muito firme na tua cabeça para você olhar os movimentos e começar a fazer a anotação de uma coreografia. Digamos assim, que se, por exemplo, tivéssemos uma catástrofe mundial e aí todo mundo ficasse sem internet, alguém criasse uma coreografia e conhecesse essa Laban Notation, você poderia anotar essa coreografia e um dia, quem sabe, alguém encontrasse aquilo e pudesse, que conhecesse, né? Poderia reproduzir essa coreografia. Tá? Então, é uma forma mais analógica, porém também bastante efetiva. Tá? Então, ele é que foi o cara que se deu o tempo para criar, para desenvolver essa linguagem escrita da dança, da coreografia. Tá? E com relação ao outro item aqui, a forma de nomear os movimentos, as qualidades de movimento, as formas de fazer dança, ele criou, ele desenvolveu, né, o que se chama de corêutica e eucinética, tá? A corêutica, dentro de uma coreografia, dentro de uma apresentação, enfim, do movimento, ele faz o estudo da relação do corpo com o espaço e as relações entre esses dois, tá? Então, nós vamos desenhar uma coreografia, nós vamos fazer uma dança, como que se dá, qual que é a relação? Ele observou de forma bastante crítica e focada como que um corpo se desloca nesse espaço, quais as possibilidades de deslocamento.
que tipo de que quantidade de espaço está sendo usado, e daí veio o conceito de quinosfera, que é o espaço pessoal daquele que dança, né? Se ele está dentro do espaço pessoal dele ou se ele está usando o espaço como todo, tá? E a eucinética é o estudo qualitativo do movimento, ou seja, a expressividade do movimento. Eu gosto de chamar que é o tempero do movimento, tempero, né? Aquilo que torna o movimento interessante, não uma coisa linear, aquela coisa chata, né? Que uma coreografia fica interessante porque você vê momentos diferentes, né? É que nem se eu ficar aqui falando para vocês tudo na mesma linha, no mesmo tom, não sei o que, vai dar 2 minutos, vocês não vão aguentar me ouvir mais, vocês vão ficar com sono. Mas ao passo que se eu der várias entonações para aquilo que eu estou falando, mostrar para vocês aquilo que é interessante, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Entenderam? Então, a expressividade é fazer isso com que eu acabei de fazer aqui com a minha fala, com o corpo. Tá? Então, aí você trabalha os ritmos, as dinâmicas, a quantidade de esforço que você vai colocar no movimento, o não movimento. Não movimentar-se também é movimento. Não é aquele parado de morrer, gente, que eu falei lá, né? Eu digo uma pausa, a pausa dramática do corpo também fala, tá? Então, tem a ver com as dinâmicas, com o tipo de ação. Como assim, Juliana, tipo de ação? Pular, saltar não é uma ação? Rolar é uma ação, tá? Se deslocar em linha reta é uma ação. Então, tudo isso é aquilo que são as escolhas que dão o tempero, o ritmo, a dinâmica, tá? Então, ele observou esses dois componentes da dança e conseguiu nomear tudo isso, a fim de que, observando isso e nomeando isso de uma forma lógica, você consegue não só entender, mas você consegue recriar coisas novas. Tá certo? Então, eu gosto muito, por exemplo, de filosofia, né? E na filosofia disse que tudo aquilo que a gente tem no mundo material tem que nascer primeiro no plano das ideias. Então, uma cadeira para estar aqui hoje, ela teve que ter sido concebida na cabeça de alguém. Alguém teve uma ideia de uma cadeira, vou fazer uma cadeira. E aí eu crio. Mesma coisa o movimento. O que acontece? Por que é tão importante esse trabalho que ele fez de nomear todas essas ações, a questão dos esforços, a questão de ritmos e dinâmicas? Porque quando você nomeia, você materializa aquilo. Você entende que você tem aquilo e aí você consegue usar. Tá? Então, geralmente, aspectos subjetivos precisam ser transformados em algo mais material, mais organizado, para a gente conseguir entender e criar.